Boa noite, meus amigos. Estamos começando mais um episódio do Pod Lu. E nosso convidado de hoje é pra lá de especial. É meu amigo mestre, o psicólogo Marcos Govoni. Marcos, quanta gratidão a minha em tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Acho que já precisamos fazer outra abertura. Acho que não sou eu a pessoa que vai falar que não, né? Não é essa pessoa, não. E é muito bom, eu acho, que a gente compartilhar essas conquistas da vida, enfim, a pessoa que a gente vai se tornando ao longo da vida, né? E, puxa, também me sinto muito grato, mas não sou essa pessoa que se anunciou e não sinto muito. Sim, gente, é sim. E vocês que estão nos assistindo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir e ativar o sininho para receber as notificações. E a minha apresentação inicial é exatamente isso e muito mais. Então, fiquem aí, prestem atenção nesse papo de hoje, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Nossa, Marcos. Aí você aumentou minha responsabilidade agora, né? Minhas costas fez assim. Ah lá, tô brincando, mas muito obrigada. E você é muito sábio, eu tenho uma admiração enorme por você, você sabe disso, né? Me sinto realmente muito honrada em tê-lo aqui. Mas você sabe, Luciana, eu há alguns anos atrás para cá, eu descobri a importância dos amigos na nossa vida. E eu tenho uma profunda gratidão por todas as pessoas que acompanharam de alguma forma minha vida na condição de amigos. E essa condição de amigo, eu não teria chegado onde eu cheguei se não fosse por eles. Sozinho a gente não consegue. Não, né? Então, a gente alterna, porque amigo é um conceito tão vasto, né? Porque tem aqueles amigos que vão compartilhar o tapete que a gente está. Alguns amigos vão entrar na sala, mas não vão pisar no tapete e as distâncias vão aumentando. E tem lugar para todo mundo, né? É muito bom a gente ter bons relacionamentos. Com certeza. Né? E tem aqueles amigos que a gente nem sempre vê toda hora, mas que a gente sabe que a hora que o calo aperta, tá ali, né? Mas amigo, então, vamos começar a nossa conversa. Ah lá, nossa gente, prosa, nossa né? Prosa. Que eu me propus vir assim com essa condição que fosse uma prosa, um bate-papo mais descontraído. E a gente tem essa ideia de que amigo é aquele pau para toda obra. E que nos piores momentos da nossa vida é o amigo que está ali do lado. Eu acho que a gente tem que inverter isso. Eu acho que o amigo é aquele que a gente tem que dar o nosso melhor. E aí faz parte desse processo também nos momentos mais de desafio, ele está ali. Mas não para passar a mão na nossa cabeça, mas para dar uma chacoalhada na gente e tal. Então, essa coisa o amigo a gente procura quando... Não, o amigo a gente tem que dar o nosso melhor. As pessoas que nós amamos têm que ser assim, né? No meu conceito. Porque sempre ficou essa ideia de que amigo é aquele que está ali quando a gente está nos perrengues, né? Não necessariamente. Mas eu concordo com você. Eu acho que o amigo verdadeiro, né, é aquele amigo que está a todo momento. Você quer ver? Eu vou estender um pouquinho mais. E uma vez eu atendo e já atendi muitos grupos familiares. Então, devia ter umas 5, 6 pessoas. E faz mais de 30 anos que eu faço essa pergunta e ninguém ainda me respondeu de uma forma que me convencesse. E eu perguntei para eles que eu queria saber por que as pessoas que nós mais amamos muitas vezes se tornam um depositário do nosso lixo. Porque no ambiente familiar essas pessoas convivem com a gente, fica o depositário do lixo um dos outros. Por quê? Nossa, Marcos, que pergunta boa. E ninguém me responde. Né? Me responda essa pergunta, então. Mas 1 hora é pouco, hein? Mas nós temos bastante tempo aqui hoje. Porque você pode prestar atenção, os conflitos familiares nascem disso. Eu levo o meu pior para o outro. E a gente começa a fazer isso com os amigos também. Não! Por que a gente não leva o nosso melhor para as pessoas que a gente ama?
os pais, para os irmãos, para os filhos, não é? Sim. E aí gera. Então, muitos distúrbios familiares nascem disso. O outro tem que ficar com o meu lixo. Por que você não tem que dar conta dele? Você que produziu esse lixo, ele é seu. Você que tem que ser responsável por ele. Não é isso? Exatamente. Eu posso te ajudar. Mas aí entra... Mas o lixo é seu. Mas aí entra a consciência disso. Não é, Marcos? Porque... Sim, não é? Mas eu acho que a consciência, ela vai nos ajudando a estabelecer um padrão de cultura, um padrão de comportamento. É a forma com que você vai entendendo a vida. E para isso a gente tem que pensar fora da caixinha. Sim. E como é difícil sair de dentro da nossa caixinha, né? Porque eu acho que todo mundo, de uma forma ou de outra, vive dentro de uma caixa. Eu gosto da ideia dos hindus. Os hindus dizem que nós vivemos dentro de uma caixa e quando a gente sai de uma caixa, a gente vai para um pouquinho maior. Mas que da caixa a gente nunca sai, né? A gente só vai ampliando um pouco o espaço. Eu acho, porque são tantos padrões, tantas imposições que são feitas pelos outros e por nós também, não é verdade? Sim. E se a gente observar, todo mundo está dentro de uma caixa, mas às vezes a caixa não é boa e a pessoa se acomoda ali. Você acha que é isso? Pode acontecer, acontece muito, né? Minha vontade como terapeuta é perguntar o que você acha, mas eu vou me conter aqui. Hoje sou eu quem pergunta o que você acha. Hoje tá. São os paradigmas, né? Isso tem raízes mais profundas, está relacionado às crenças que passaram para a gente. É a história da mulher que mandava serrar o pernil para fazer na ceia. Perguntaram para ela por que ela mandava serrar o pernil, e ela dizia, eu aprendi com a minha mãe. Aí perguntaram para a mãe diz, aprendi com a minha mãe, a avó dela. E foram na senhorinha lá, mas por que a senhora mandava serrar o pernil? E ela, numa risada marota, dizia, é que a minha forma era pequena e não cabia o pernil inteiro. Que são as repetições de padrões sem questionamento. A gente está muito longe, muito desconectado da vida, de quem nós somos, né? Então, nós vamos ficando muito à deriva da não consciência do que nós somos. Nós não sabemos nada ainda sobre nós, muito pouco. Seja do ponto de vista físico, tanto que todas as verdades são temporais, né? O conhecimento é temporal. Sim. Ele serve para um determinado tempo. Tudo é uma ilusão, Marcos? O que você acha? Opa! Ah lá. Menino, eu demorei para achar isso, mas eu acho que sim. Eu acho que tudo é uma grande ilusão, né? Interessante é que uma das dores mais profundas que o ser humano experimenta é a morte da ilusão. Porque nós vamos nos deparando com dados de realidade e esses dados de realidade vão trazendo uma realidade, entre aspas, né? Assim, suposta realidade, que frustram, que decepcionam, que trazem muita dor, muita angústia. Então, o que é a ilusão? O fato e o que é a realidade? Porque nós vivemos a realidade, sentimos como tal, até descobrirmos que ela não passa de uma ilusão. Não é? É exatamente isso. O que é belo hoje, o que é bom hoje pode não ser mais amanhã. Então, o que eu penso que nada é o que parece ser de fato. E esse território, ele é muito ardiloso, ele é muito perigoso, ele é muito inquietante, porque ele mexe com a gente, né? O que é a vida, de fato? Então, e tão breve, né? Passa tão rápido. Chega a ser assustador, né? Então é outra ilusão que nós temos, né? Que passa rápido. Que as pessoas... Não. Que é breve. Que é ilusão, que é rápido. O que é a vida, né? Então, assim, a gente fica muito preso
Os árabes chamam de samsara. Esse samsara é a roda viva aí que é o redemoinho que te puxa e te aprisiona num sistema de vida onde você criou-se um sistema cultural, econômico, onde você tem que estar devendo o tempo todo. E se você está devendo o tempo todo, você tem que trabalhar para ganhar dinheiro e não trabalhar para obter sucesso pessoal, em termos de satisfação e realização. Sim. Então nós vamos ficando escravos desse sistema, nos endividando cada vez mais, precisando trabalhar cada vez mais, e aí a nossa vida vai para o ralo. E aí dá essa sensação de que é muito rápido. Porque olha que interessante a dimensão do tempo. Você passa um final de semana na sua casa é uma coisa. Se você passar um final de semana viajando, chega na segunda-feira, você fala assim, nossa, parece que faz uma semana que a gente está fora de casa, e nós ficamos só 2 dias. E aí quando você está um final de semana na tua casa e chega o domingo à noite, você diz, nossa, mas foi tão rápido, eu não fiz nada. Então, o tempo, a percepção do tempo não é medida pelo relógio. Tanto que, acho que em 1914, 16, Einstein disse o seguinte, joguem seus relógios fora porque eles não marcam nada. Quando ele descobre pela curva gravitacional o encontro do futuro com o passado, que não existe futuro, não existe tempo, não existe nada, isso é uma criação mental nossa, né? E isso enlouquece a gente, como não tem tempo? A única coisa que existe é esse momento aqui, agora. E a nossa percepção dele. E que para quem está assistindo agora, esse agora é para você, para mim não é mais. Já foi, já é passado. E o que é o passado? Senão uma representação neurológica gravada no nosso sistema nervoso. Só isso. E nós damos tanto valor, tanta importância a tudo isso. Né? Nossa, é muita coisa aí para a gente entender, né, Marcos? Porque, olha, já estou querendo voltar para a minha terapia já, né? Porque... Mas você ainda acha que você pode entender? Então, nós não podemos entender né? isso, nós podemos dar conta através de uma reflexão, através de um processo de uma imersão, algo que nos aquiete um pouco, mas dentro do campo da ilusão então ainda, o segredo é não pensar tanto? Ixi, então eu tô danado, viu? Porque tá, né? Meu então eu penso hobby, tanto, eu adoro pensar. penso, mas é muita coisa aí. Então o que acontece é que a gente vai se libertando das falsas crenças, então. Né? O pensamento, ele tem uma função básica que é a sobrevivência. Sim. Só que, psiquicamente falando, nós temos... Ele te prende muito também, né? Eu acho que quando você pensa muito... Porque ele funciona a partir de padrões que são estabelecidos, né? Que a gente não tem esse controle. O que controla a nossa vida, na verdade, é o inconsciente. Sim. Isso a neurologia já mostra, a neurociência mostra isso, a psicanálise vai falar disso também. Mas nós conseguimos... Aí, pensando na neurociência, é possível que a gente alimente o nosso consciente, inconsciente de alguma forma? Você está me entendendo? Não tô. Não, eu vou te explicar. Sabe, assim, olha, presta atenção. Com palavras positivas, com ideias positivas, com desejos bons, sem julgamento, sem preconceitos, sabe, sem intensidade, mas de uma forma leve. É possível isso? Não. Eu gosto da ideia de que tudo é possível. Então, tá. Não necessariamente que a gente consiga, mas tudo é possível, sim, né? A neurociência descobriu uma coisa muito legal, que existe a neurogênese, que é a possibilidade do sistema criar novos neurônios. Sim. E o que eles chamam de neuroplasticidade, que é essa capacidade dos dendritos, que é uma parte do neurônio, criar os espinhos dendríticos, que são uma inovação no nosso sistema, que é quando nós conseguimos alcançar mudanças no padrão de pensamento. Então,
na forma de agir, na forma eu preciso disso. E existem vários estudos, várias experiências mostrando isso. Agora, quando nós paramos para fazer essa reflexão do que é a vida de fato, nós nos perdemos, porque nós não sabemos ainda o que é a vida, como nós funcionamos. Para a neurociência, nós somos apenas entre aspas, óbvio, né? Padrões neurológicos que foram estabelecidos até os 2, 3 anos de idade. São o que eles chamam de a fase crítica, que é quando o sistema nervoso está se montando, se estruturando já no nascimento, e vai haver um sistema de podas, que eles chamam, né? Quer dizer, não usou, automaticamente esses neurônios são eliminados. Eles se formam, se não houver um estímulo, eles se perdem. Porque é uma questão de economia, o cérebro trabalha sempre com economia. Então você não usa, e aí é que vai fechando todo um sistema, elaborando um sistema, que nós vamos levar para o resto da vida. E uma coisa legal é que até os 90 anos, se você viver até os 90 anos, você pode aprender coisas. É uma coisa que me deixa extremamente desconfortável, inquieto, é quando alguém diz para mim, não tenho mais idade para aprender isso. Mentira, tem sim, você pode aprender. Com 90 anos você pode aprender. Vai demorar um pouquinho mais, mas pode. Mas pode. Pode, tem bala na agulha para isso. Olha só, e Marcos, mas claro, o meio interfere muito a criação, os pais, na formação desse indivíduo, né? Porque pelo que você me definiu aí pela neurociência, o indivíduo ele estaria teoricamente formado até os 3 anos, é isso? Mas e depois? Toda a interferência aí familiar, toda a interferência do pai, da mãe, do ambiente. Essas experiências são registradas em nós. É um registro. Então, eu não quero ficar preso na neurociência, eu quero pensar naquilo que é mais confortável para mim, que é dentro do campo da psicanálise, que é o campo da psicologia. Essas experiências vão trazer marcas, porque nós estamos em formação ainda. Neurologicamente falando, os meninos vão alcançar uma certa maturidade em torno de 21, 22 anos de idade. Nossa. E as meninas com 18, 19 já estão mais preparadas, né? Que é o que a gente chamaria da área pré-frontal. Que é a parte do cérebro responsável pela análise crítica, pelo juízo, o julgamento de valores e tal. Mas durante esse processo nós estamos ainda criando emocionalmente uma estrutura emocional. E aí, com certeza, o ambiente onde você está vai ser responsável diretamente por essa formação. Basta olharmos para nós, né? Basta olharmos para nós. Nós somos Freud tinha uma frase que eu gosto muito, a criança é o pai do adulto. A criança é o pai do adulto. Nós somos, sem dúvida nenhuma, reflexo dessa... Eu não entendi por que a natureza fez isso, mas é assim. Por que essa infância tem tanta importância? Por que nós ficamos tão reféns disso, engessados, né? Quantas pessoas que estão presas a acontecimentos que viveram na infância, estão com 40, 50 anos, lembrando, porque meu pai me batia, porque minha mãe isso, minha mãe... Como assim? Porque no Natal não recebia presente, e chora, traz uma angústia. Aí você fala, peraí, como assim? Então, o que acontece? Acontece que nós conseguimos ter um desenvolvimento intelectual diferente do amadurecimento emocional. Então, nós vemos com muita facilidade, com muita frequência, num número absurdamente alto, adultos, corpos de adulto, mas são crianças atitudes infantis, infantilizadas, imaturas, né? Eu num trabalho que eu estava realizando, eu perguntava para o grupo que eles me dessem comportamentos típicos de criança, né? A criança faz birra, a criança chora por qualquer coisa, ela se queixa muito fácil, ela chora por qualquer coisa, ela é agressiva.
E foi dando mais elementos. Ela quer tudo para a hora, para aquele momento, ela não sabe esperar. E aí depois eu fiz uma outra coluna e falei, agora me deem comportamentos dos adultos que nós entendemos que são negativos. As pessoas olharam a lista e falaram, não tem diferença. Exatamente a mesma coisa, né? Você percebe? Então, assim, e é por isso que nós depositamos o lixo nas pessoas que nós amamos, respondendo a sua pergunta. Porque o padrão é infantil. A nossa alimentação segue um padrão, o sabor que a gente tem ainda é infantil. Olha o doce. Os formigões de plantão, as formigonas de plantão aí. Olha lá, os olharam para mim. Olharam para você estar nesse rol aí. Então, não, mas eu tento evitar total o açúcar, a gente tem que fazer um baita, uma reeducação mas é uma mesmo, reeducação mesmo. Porque a gente vai no que é gostoso. Exato. Ficar comendo brócolis não dá certo. Além de ir no que é gostoso, eu acho que tem muito alimento. Agora saiu uma linha na nutrição que é o comfort food, né? Eu disse, gente, eu não posso entrar nessa porque né? A gente busca isso, você busca o conforto, você busca o que te traz felicidade, né? A sua alimentação da infância. Sim, não é? Sim. Existem vários... De novo, voltamos para os padrões, né? Nós estamos muito engessados nesses padrões. E isso vai fazendo com que a gente se distancie da nossa essência. Então, quem nós somos de fato? Somos animais. Quando a gente fala do aspecto emocional, é muito interessante porque a gente confunde, né? A gente chama sentimentos e emoções. Emoções e sentimentos são coisas conceitualmente diferentes. As emoções são responsáveis pela nossa sobrevivência. É muito interessante. A nossa estrutura psíquica, a nossa estrutura neurológica, ela funciona ainda sobre os princípios básicos da sobrevivência. Sim, com certeza, com certeza. Ou seja, nós somos animais, bichos ainda. O instinto ainda toma conta, tanto que as pessoas costumam dizer, eu fiquei cega de raiva. A raiva me cegou, né? Fiquei verde de raiva. Por quê? Porque tira esse lobo frontal que nós temos, que é responsável pela crítica, e fica a emoção de sobrevivência. Então, eu vou atacar, ou eu vou agredir, ou eu vou fugir. Eu me lembro, Marcos, uma vez... nós estávamos conversando e você me perguntou o que me movia, acho que era alguma coisa assim, a fazer alguma coisa, a reagir, a fazer alguma coisa, e eu disse, a paixão, o que me move é a paixão. E você me disse, não, o que te move é a falta. E isso me marcou profundamente. E você me deu um exemplo da sede. Você disse, presta atenção, você está lá no sofá, folgadinha, assistindo televisão, e aí... você tem sede e você vai em busca do copo de água, né? Sim. E quando você trabalha loucamente para ganhar mais, tudo isso é uma falta de alguma coisa, né? E a gente se confunde ali, muitas vezes, com a paixão. E é isso, eu acho que a sobrevivência está muito ligada, né? Se me falta, não vou sobreviver. O princípio básico que a gente toma como referência é que a fome e o amor é que movimentam a vida. A fome pela falta, para manter a espécie viva. Pela a sobrevivência. A sobrevivência. E o amor como a paixão que nos movimenta no sentido de a continuidade da espécie. Então eu vou um pouquinho além hoje, né? Olha e eu só. digo que para aqueles que buscam a felicidade, para aqueles que buscam uma vida mais plena, né? Nós temos que estar apaixonados. Melhor que não seja por uma pessoa. Dá muito trabalho. Então, a paixão por uma pessoa leva a gente a um estado, inclusive, patológico, né? A gente perde a crítica, e é uma loucura. Não é bom. Não. O amor sim, mas a paixão. Amor, sim. Mas nós temos que estar apaixonados. Nossos olhos têm que brilhar por alguma coisa. Sempre. Né? Então, vamos chamar de hobby.
Então, a música pode ser uma paixão nossa, atividades físicas que a gente faça, mas tudo dentro de um princípio de equilíbrio, né? De equilíbrio, que nos faça bem. Por quê? Porque senão vai acontecer isso. Eu vou buscar nessas atividades. E a gente observa muito isso com muita frequência, né? As pessoas se perdendo dentro disso. Aí nós vamos entrar na questão da falta. Fome de que você tem? Falta. O que de fato te falta que você está buscando onde não tem? Então, a gente se alimenta de coisas muito transitórias, muito fugaz. Nós temos um neurotransmissorzinho chamado dopamina. Para vocês terem uma ideia, a dopamina, aquele dedinho que as pessoas fazem no celular, vicia. Então, a pessoa faz uma postagem no Instagram, não deu 2, 3 minutos, ela vai ver quantas pessoas deram like, né? Que chama? Like, né? Deram like, botaram um coraçãozinho lá, enfim, né? E ela fica com o dedinho. Por quê? Porque aquilo já tem pesquisas dizendo que esse uso do celular faz com que a pessoa fique viciada. Porque libera dopamina. Porque libera dopamina. Então, para que a gente tenha uma ideia do que isso significa, é muito semelhante ao padrão de um usuário de cocaína. Se você tira o celular da pessoa, pensa você aí que está nos ouvindo agora, como é que seria a tua vida hoje sem o celular? Qual a primeira coisa que você faz quando você abre os olhos? Você está na cama, deitada, o que você faz? O celular está do lado. Você passa a mão no celular. A primeira coisa que você faz, antes de qualquer coisa, é olhar o celular. E qual a última coisa que você faz na hora de dormir? Dá uma olhadinha no celular. Você apaga a luz, que deveria ser apagar a luz. Não, você apaga a luz, olha o celular e vai dormir. Não, e às vezes você não tem nem consciência, né? Desse seu vício. O ano passado, Marcos, eu fui para conhecer o Amazonas. O meu marido, o Zeca, sempre quis fazer essa viagem. Legal. E eu nunca quis fazer essa viagem, né? Porque falei, meu Deus do céu, isso não vai dar certo, um monte de pernilongo de muriçoca. E não, foi a coisa mais linda. Mas eu tomei um susto enorme, porque nós fizemos uma viagem num navio, que é um navio super gostoso ali pelo Rio Negro, Solimões. E aí ele me disse, olha, você fica tranquila, porque tem todo o conforto, vai ser super legal, darará. Só que ele não me contou um pequeno detalhe que eu descobri lá, né? Acho que ele ficou com medo de eu, de repente, resolver não ir. Mas não pegava celular. Então, nós entramos no navio, eram 5 dias navegando pelo rio, só água e mata. E água, assim, olha... Tem lugares que ele dá mais ou menos 200 quilômetros de largura. Coisa mais linda do mundo. Sim. Só que a hora que você começa a navegar, o capitão vem para te dar algumas orientações e aí ele te avisa que dentro de 30 minutos o celular vai sair de área e não vai voltar mais. Só 5 dias depois. Sim. Gente, juro, meu coração disparou. Desesperador. Não tô brincando. Aí eu já fui... mandar mensagem para os meus filhos, ligar na clínica para saber... E assim, uma onça que eu fiquei, né? Como é que Zeca não me avisou isso? Aí passou, a tarde foi aquela tensão, depois foi maravilhoso. Acho que foi uma das melhores viagens da minha vida. Passa o período de abstinência. Exato, né? Passa o período de abstinência, você acha que vai morrer, né? Mas depois você começa a perceber a beleza... né, da paisagem que está ali. Você se que vê talvez... obrigado a ficar conectada com você. Exato. Né? Então, esse é um grande problema. A modernidade tem trazido essa questão. Então, assim... E a gente não toma consciência, né? Não toma. A gente tem a informação, né? A gente mas sabe que está e então... tal. Mas então, por que a gente não consegue mudar? Porque ficamos viciados na dopamina. É um padrão. Voltamos a isso. Então, o nosso organismo ele funciona de acordo com o que você vai alimentando ele. E a gente adora uma dopamina, a gente adora o prazer, esse prazer imediato que vem é fogo de palha, né? Então, se ele é fogo de palha, o que acontece? Ele não me alimenta o suficiente, eu preciso toda hora estar repetindo mais, assim como qualquer tipo de droga. Então, já existem estudos
referente a isso. O padrão é o mesmo. Em crianças, hoje, o uso dessa informatização, celular, tablet, enfim, computador, joguinhos, é o mesmo padrão de funcionamento mental de usuário de cocaína. Olha que coisa. Fica com síndrome de abstinência, Marcos, fica ansiosa, essa agitados, informação que você tá nos passando agora me fez pensar numa situação. Um pouco antes, nós estávamos conversando aqui, comentando que as pessoas estão muito ansiosas, muito depressivas, sem paciência, né? E nós passamos aí por uma pandemia danada, onde a gente acabou tendo um contato muito mais intenso com o digital. Isso, fomos obrigados a isso, né? Você acha que essa relação do ser humano hoje, com essa ansiedade toda, com essa falta de paciência, com essa irritabilidade aflorada, tá ligado a isso? Então, vamos destrinchar um pouquinho isso, né? Primeiro assim, quando a gente pensa na questão da informatização, ela é positiva, ela é interessante, ela traz... Bom, estamos aqui fazendo um bom uso disso, né? O problema é quando a gente extrapola isso, quando a gente aumenta a utilização desses recursos indiscriminadamente. Então, quando nós ficamos muito tempo expostos ao uso, né, por exemplo, a tela do computador, a tela do celular, essa luminosidade, que é chamada de luz azul, ela traz sérios prejuízos para a visão. Então, crianças com menos de 10 anos que passam 5, 6 horas do dia ligados na internet, não têm ainda a questão ocular totalmente formatada já, e existem vários estudos que propõem a possibilidade de uma cegueira na criança mais para frente. Então, eles não sabem ainda o que vai acontecer. É tudo novo. Muito novo. Então, o que nós tivemos? Nós temos no WhatsApp hoje um recurso que você vê um áudio, você põe lá 2 vezes, 1 vez e meia, 2 vezes mais rápido. Você sabe o que isso faz no nosso cérebro? Ele cria um padrão. Então, quando ele cria um padrão e eu estou acelerando as coisas, eu não tenho mais paciência para escutar as coisas no ritmo normal. Só que eu vou esticar isso e estender isso para o resto da minha vida. Eu quero tudo para ontem. Eu entro nesse processo, eu obrigo o meu cérebro a trabalhar na mesma velocidade. Então, olha os prejuízos que isso vai vir com o tempo, né? E o mais grave de tudo é que se o nosso corpo funciona a partir do princípio da sobrevivência, o que nós geramos nesse período todo com tudo isso? O que é a ansiedade? O que é a depressão? São sintomas característicos do estresse. O que é o estresse? O estresse é uma situação alterada, um funcionamento alterado do nosso organismo, baseado na sobrevivência. Então lá, eu tenho uma ameaça, algo me ameaça. Vamos voltar no tempo das cavernas. O homem tinha que sair e ele estava exposto a uma série de riscos, né, de animais, a vida dele o tempo todo ele tinha que estar bem esperto ali. Então o que acontece? Você tem os sinalizadores. Um dos sinalizadores é uma partículazinha, uma uva passa, né, chamada amígdala, no nosso cérebro, fica no sistema límbico, que ela vai tocar a sirene. Qualquer possibilidade de situações que me ameaçam, ela toca a sirene. E manda um recadinho para o hipotálamo e fala, olha, a vida está ameaçada, cara, faz alguma coisa. O hipotálamo manda um aviso para a hipófise e diz, está em perigo. A hipófise manda um aviso para a suprarrenal ou adrenal, olha, produz adrenalina. E produz também cortisol, porque o negócio aqui nós vamos precisar. Concomitantemente, o hipotálamo avisa o sistema nervoso simpático, que é aquele autônomo que vai controlar tudo aquilo que a gente não controla, batimento cardíaco, pressão arterial, temperatura do corpo, e isso ele vai fazer. Então, o que acontece? Nós passamos muito tempo propondo o nosso organismo trabalhar nesse ritmo. É o que nós chamamos de estresse. Porque depois que passa o perigo, volta ao normal. O sistema nervoso parasimpático, tanto que o nome já diz parasimpático, volta ao normal, ele equilibra, né?
E aí as coisas voltam ao normal. A amígdala fala, olha, legal, já estamos tranquilos e tal. Só que o organismo não está voltando mais. Então, é como se nós alterássemos esse padrão de funcionamento físico. E isso está gerando o que nós chamamos de estresse. E o estresse é uma doença que mata. Então, quantos problemas cardíacos isso vai ocasionar? Hipertensão. Quantas pessoas estão em estados de ansiedade? Jovens, adolescentes com essas fobias sociais. Então, isso é gerado, sim, por um fator de estresse. E o estresse, curiosamente, ele é um sujeito com uma adaga, uma espada na mão, correndo atrás de você e dizendo, mude. Porque se você não mudar o modo de você viver, eu te pego. E se eu te pegar, eu te mato. Corra mais do que eu. Então, quando a gente começa a tomar consciência e vem sempre a pergunta, mas o que é a vida de fato? Para que eu estou fazendo aqui nesse mundo? O que eu vim fazer aqui? Para quando a gente não chegar aos 80 anos e falar, nossa, passou muito rápido, eu não fiz nada. Então nós precisamos o quê? Reconfigurar um pouco essa forma que a gente tem de entendimento das coisas, de vida, o que de fato tem valor. O que é? O que me satisfaz? O que eu preciso de verdade? Porque a gente precisa de pouco para viver, né, Luciana? Vamos combinar, né? A gente inventa moda, né? A gente inventa moda. Mas a gente precisa de pouco para viver, para ser bem. E aí é aquela coisa, né? Eu não quero abrir mão de nada, eu quero tudo o tempo todo. E aí eu vou transgredindo as leis de funcionamento natural, as leis de funcionamento do que é a vida. E aí a gente entra num colapso, adoece, fica infeliz, não sabe por quê. E aí por aí vai, né? Eu costumo dizer, comprando algumas brigas, né, salvo exceções, deixar isso bem claro, né? Mas a depressão é uma birra que eu faço quando a vida não está do jeito que eu quero, eu fico de mal da vida e digo, não brinco mais com você. E aí eu me fecho, retiro toda a energia que eu depositava para a vida e fica em mim mesmo. Então é uma espécie de birra que a gente faz. Óbvio, existem situações que não, existem alterações realmente neurológicas que precisam de cuidados, mas você vai ver que tem uma basezinha aí sempre de uma birrazinha aí que a gente faz, né? E quem está escutando sabe disso, que é sabe verdade. Que é mesmo, né? A gente faz isso. A gente faz, é verdade. Fica de mal com a vida. Marcos, e a espiritualidade, a importância da espiritualidade nesse contexto? Tem um amigo que ele diz assim para mim, Marcos, tem mais religiosidade do que espiritualidade. Então, são coisas diferentes aí, né? Confunde muito, tudo, a gente né? acha que a espiritualidade está na religião. E não, né? Deveria estar também. E em alguns casos, na maioria dos casos, eu até acredito que sim, é um portal que a gente vai. Mas o que eu chamo de espiritualidade? Luciana, a melhor pessoa que tem para você se casar, para você fazer uma parceria de vida, para você estabelecer um vínculo de amizade, para você levar para sua casa, é aquela pessoa que está honestamente interessada em ser uma pessoa melhor. Isso é espiritualidade. Toda pessoa que está, de alguma forma, buscando melhorar-se como ser humano, ela está em busca da espiritualidade, ela está conectada de alguma forma. Porque também não tem coisa mais chata do que você voltar para casa e encontrar uma pessoa infeliz e insatisfeita. Não tem coisa mais chata do que você estar legal na tua casa e chegar do trabalho alguém chato, insatisfeito. Percebe? Sim, então, sim. assim, essa espiritualidade, essa descoberta da gente poder perceber que nós não somos nada. Absolutamente nada. E aí vem a leitura do grande mestre filósofo que dizia que o único saber possível é aquele que nada sei. Né? Quando a gente sente que a gente não sabe nada. Sente. Falar que sabe, que não sei, mas não. Não, tem um momento que a gente chega lá e fala, putz, é mesmo, eu não sei nada. Então, esse momento que eu não sei nada, os portais da espiritualidade se abrem, verdadeiramente. É onde a gente começa a perceber a nossa
insignificância como seres humanos e, ao mesmo tempo, é muito louco, porque ao mesmo tempo é onde nós entramos em contato com a grandeza e a onipotência divina. Porque nós somos seres especiais, muito especiais. Não existem seres melhores do que eu, nem piores, melhores que você ou piores. Existem pessoas diferentes. Só que nós categorizamos como melhor ou pior. Não tem, existem pessoas diferentes. E é muito viver essa busca que nos leva a uma espiritualidade. Porque existe uma configuração geográfica de espiritualidade para algumas pessoas espiritualistas que entendem planos espirituais. Aí vamos entrar um pouco na física quântica para poder entender o que é um plano espiritual, o que é a constituição de matéria sob uma ótica de composição dos átomos. Aí é um papo para outra hora, porque não vai dar, vou falar pouco e não vai esclarecer. Então, essa beleza da gente se descobrir no nada é que a gente chega no todo. Você só pode sentir a plenitude na medida em que você se despoja de tudo, do teu ego, de tudo. Nossa, profundo isso, né? Sabe por quê, Marcos? Não é, né? É e não é. Mas o mundo que a gente vive não estou nem falando de padrões ou sim. Mas a gente tem que sobreviver, a gente tem que trabalhar, a gente tem que pagar as contas, a gente tem que fazer acontecer, né? Como fazer tudo isso e ter um entendimento, olha como então, delicado aí isso. Aí que está a beleza, né? do negócio, Luciana, porque quando você acessa esse mundo da espiritualidade, e eu me refiro aqui, né, ao Novo Testamento, à vida de Jesus, que eu andei estudando um pouco, bem pouco, mas eu entendi o suficiente que ele deixou um código de evolução para a gente. Só que ele foi distorcido, ele é apresentado de várias formas, tal. Então eu estou buscando resgatar isso com uma visão mais filosófica, uma visão mais não religiosa, vou chamar assim. Então, nesse código de evolução, nada vai te faltar. Essa é uma ideia falsa. Eu tenho que sobreviver, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Né? Quando ele diz, olha para o céu, os passarinhos não plantam, não trabalham nem nada, os lírios do campo também não fazem nada, e olha a beleza, e nenhum deles deixa de existir. E você está preocupado com o quê? Né? Então, isso é uma crença que a gente alimenta dentro de nós para justificar a nossa procrastinação nesse trabalho interno que nós viemos aqui provavelmente para fazer esse trabalho. Para todo mundo que eu pergunto, o que você acha que você está fazendo aqui na Terra? A pessoa fala, eu vim para evoluir. A resposta é um jargão meio pronto, né? Sim. Eu digo, você veio para evoluir, né? E como é que a gente faz esse processo de evolução? Então a gente procrastina, porque a gente não quer abrir mão dos prazeres. E aí que eu fico mais doido, porque é conflitante. Nós temos uma estrutura neurológica e psíquica voltada para o prazer. Exatamente, é conflitante. Por isso a minha pergunta antes, né? Como fazer com que essas coisas andem juntas de uma forma... Isso. A resposta que eu encontrei para mim é que eu preciso ter um padrão de prazer que combine as duas coisas. Então, eu tenho que ter prazer em estudar. Eu tenho não, né? Não tenho o quê? Ninguém tem que nada, né, gente? A única que eu tenho que aqui é ser feliz, né? O resto é conversa. Então, quando nós vamos melhorando, buscando esses padrões, a espiritualidade vai o quê? Apaziguando. Ela vai trazendo essa sensação de que eu preciso de pouco, eu não preciso disso tudo. E aí, mais doido ainda, é que as nossas necessidades começam a ser supridas magicamente. Você já deve ter vivido várias experiências. Sim. E do nada as coisas aconteceram na tua vida, resolveu problemas que você achava que nunca seriam resolvidos. Flui, né? Assim como você que está nos assistindo, pode dar uma olhada na tua vida. Quantas vezes você foi abençoado ou foi contemplado com soluções que veio da onde você nem imaginava.
Então, eu preciso, aí eu tenho que buscar, a física quântica me dá elementos para pensar nesse sentido, né? Que eu preciso estabelecer um campo. Um campo energético. Um campo energético, e esse campo ele é criado a partir do que eu penso e do que eu sinto. Que é a lei da atração, alguns vão chamar de lei da atração, outros vão chamar prosperidade. Egrégora, então, e aí vai. E aí fica uma dica, né, que eu tenho experimentado, porque eu estou compartilhando coisas que eu vivencio. Que eu descobri que eu não tenho que ir atrás da felicidade. Por 2 motivos. Primeiro, quem vai atrás, está atrás, não chega nunca, está sempre em último lugar. Então tem que ir atrás, tem que ir de encontro. Se quer ir, tem que ser assim. Segundo, que eu descobri que é a felicidade que me alcança. Ela que me escolhe. A prosperidade que me escolhe. Só que para isso eu preciso criar uma condição psíquica e emocional que acesse esses canais que vão chegar até mim. Por isso é meio doido, porque nós estamos na contramão do negócio. A gente estabeleceu que para ser feliz eu preciso disso, disso e disso. Não, é a felicidade que vai nos achar, na verdade. E aí eu lembro da história do Zaqueu, né? Tem uma passagem do Novo Testamento que Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus. Jesus está entrando em Jericó, já era um cara mais conhecido, né? Já bacana, os caras começaram a passar o WhatsApp lá, falaram, Jesus vai vir em Jericó e tal, aí a galera se reuniu na praça, e aí uma passagem muito interessante, que dizia que Zaqueu era pequeno. Aí eu fiquei pensando, mas por que precisava dessa informação que Zaqueu era pequeno? Ele não precisava subir numa árvore para ver Jesus. Sobe uma pedra, um banquinho, dá uns pulinhos, fica mais distante. Mas a vontade dele era tanta que ele subiu na árvore. Mas ele era um cobrador de impostos, seria um delegado hoje da Receita Federal. Não faz sentido. Só que ele era judeu e ele cobrava os impostos para pagar os romanos. E ele pegava uma boa parte para ele. Então fazia muito sentido. E aí? Ele sobe na árvore, Jesus passa, olha para ele e fala, Zaqueu, beleza aí, tudo bem? Te achei. Desce que eu preciso ir na tua casa, eles vão fazer um lanchinho lá e tal. E aí Zaqueu desce da árvore, vai, prepara o lanchinho, Jesus chega lá, e ele fala, Senhor, eu vou devolver 4 vezes o que eu peguei das pessoas injustamente. E aí Jesus, traduzido para o português, digamos assim, significa Salvador. E ele brinca, a salvação esteve nessa casa hoje. E aí eu peguei essa parábola, essa história, que eu acho que é uma história, e pergunto, quem é o Zaqueu? Se não nós. Sim, somos nós. De estatura pequena, que precisamos elevar a nossa frequência energética para ver Jesus. Não, para ser visto. Porque Jesus é que eu entendi, me perdoem aí os religiosos mais estudiosos, né? Ele que escolhe. Ele escolheu os 12. Tinha mais de 500 que seguiam ele, mas o que ele escolheu foram 12. Ele escolhia. E aí eu comecei a fazer essa analogia. Então é a felicidade que me escolhe. É a prosperidade que me escolhe. Mas o que eu preciso para ser escolhido fazer, porque eu sou baixinho, então eu preciso elevar essa frequência de amor, essa frequência de entendimento da vida, eu preciso ir me libertando um pouquinho desse ego mais vaidoso, crítico, percebe? Então quando a gente vai fazendo isso, nós saímos dessa coisa que você falou, no mundo que nós vivemos. Sabe quantos mundos existem na Terra hoje, Luciana? E você que está nos assistindo? Fizeram um novo censo, existem 8 bilhões de mundos. Qual você quer viver? Qual você quer viver? Porque eu não estou mais nesse mundo. Isso é que me deixa pleno, me deixa satisfeito. Eu já estou uma perninha fora desse mundo doido, dessa coisa que tem que fazer. Não, porque eu já descobri que é possível. A vida te supre. Então não vou fazer nada. Não, filho, você tem que subir na árvore. Você tem que fazer a tua parte. E subir na árvore, para mim, é esse trabalho de espiritualizar-se, de tornar-se um ser melhor. Mais ou menos isso. Que coisa muito linda. Confuso, não.
é delicioso te ouvir, né? Sempre um grande aprendizado, Marcos. Eu me empolgo. Nossa, muito bom. Me perdoem, porque eu entro nessas coisas que eu adoro fazer. E a gente eu viajo junto aqui, é muito bom, sempre muita sabedoria. Bom, vamos para um ping-pong agora. Eu fiquei até meio perdida, acho que eu entrei numa outra vibe, né? Exato. Para finalizar, então vamos a um ping-pong. Eu não estou querendo finalizar, viu, gente? Mas é que não tem jeito. Eu vou falar vou te perguntar um filme, uma música, e aí você me responde, pode ser? Então vamos começar pelo filme. A pergunta tá tranquila, a resposta é outra. Então vamos começar. Um filme, me diga um filme que te marcou, que você goste bastante. Olha, por incrível que pareça, eu sou péssimo para guardar nome de filme. Péssimo. Eu conheço alguns assim que eu acho bacana, porque é interessante, porque eu não gosto de drama, eu gosto de assistir ficção, fantasias, mas tem um desenho animado em especial que ele mistura um pouco. Ele tem uma pegada, um drama, tal, mas ele, por ser um desenho, ele traz outra pegada. E me emocionou esse desenho. Mas eu não vou lembrar o nome, mas você vai me ajudar. É aquele mexicano que ele trata das famílias, né? Como é que chama? É uma importância da família. Você não assistiu esse desenho? Vocês assistiram? Mais pistas. Mais pistas. Não é mais pistas, não. Não, só mais uma pista aí. Fala um pouquinho. Dá mais uma pista. Dá mais uma pista. Eu lembro que ele tem uma coisa do violão, do pai, que ele toca violão. A festa. A festa. Lindo. A festa, isso. Então é isso daí. A vida é uma festa. Aí vai para o cemitério. Isso, a vida é uma festa. Agora foi. Os ancestrais, a importância da ancestralidade na nossa vida, a continuidade da vida, porque as pessoas acham que a gente morre. Não, ninguém morre dentro da gente. Você que já perdeu o seu ente querido, olha aí dentro, ele está muito vivo aí dentro de você, né? Sem entrar no mérito de outras questões de crença. Então, essa importância, nós somos hoje graças aos nossos ancestrais, então nós precisamos aprender a reverenciar, respeitar esse povo. E esse desenho, ele trouxe isso e me emocionou profundamente, né? Mas existe um sem número, eu vou falar aqui, você vai falar, nossa, mas esse filme... Mas eu vou falar, que é o Lanterna Verde. Olha só, já fizeram lá, já estão rindo. Assim? Mas ele é tão doido, por quê? Porque ele vai trabalhar, é um super-herói que vem, porque ele vai trabalhar com um monstro que se alimenta do medo das pessoas. Ele cresce através do medo, e o herói tem que lidar. Então, aí eu comecei a assistir o filme como um outro enfoque, né? Eu fui pegar uns instrumentos que eu tenho para olhar. E, de verdade, todos os filmes que eu assisto, todos, para mim, pode ser a mais lixo dele, até Batman, para você ter uma ideia. Eu vou fazer e eu aprendo alguma coisa, porque ele sempre, tudo é possível, desde que você saiba decodificar. E esse filme também, o Lanterna Verde, ele tem essa... Me chamou muita atenção, porque era um monstro que se alimentava, ele se fortalecia através do medo. Do medo das pessoas. E ele teve que lidar com humanamente, ele dizia, acho que o mestre dele lá disse, então, não é não ter medo. Coragem não é ausência de medo, mas é o medo não te paralisar. E olha que bacana, quantas coisas você deixa de fazer na tua vida. Sim, porque o medo te paralisa. E aí você alimenta o quê? O monstro que vai ficando cada vez mais forte. E vai te deixando cada vez mais dentro da casinha. Paralisado. Então, o filme tem essa pegada, e aí eles trazem, e eu gostei por isso. Mas eu fico com a Vida é uma Festa. A Vida é uma Festa, é linda. É uma festa. Uma música, eu sei que você adora música. Gosto. É uma música chamada Good Vibe. Modestamente eu fiz essa música, eu comecei a brincar de fazer música, gravei essa música, eu não canto, mas um amigo cantou e tal, porque numa das falas, né, eu digo que eu não vou mais viver longe do meu coração,
Canta um pedacinho. Não vou conseguir cantar porque eu não lembro a Não letra. lembra a letra. Porque já tem uns 2, 3 anos que eu fiz, foi gravada, né? Mas ele disse, eu lembro que eu dizia isso, né? Que eu não vivo mais longe do meu coração. E que é fundamental isso na vida, você não aceitar mais uma vida meia boca, você não, né? A gente sofre muito porque a gente vive longe do nosso coração. Que lindo. Depois eu vou ver junto com o Pod, eu disponibilizo para vocês ouvirem essa música. Sim, a gente quer, eu quero ver essa música, é linda. Eu fiz acho que umas 10, 11 músicas, tem mais umas 5 ou 6 que eu preciso gravar, a pandemia cortou meu barato, né? Mas eu fiz para mim, eu não fiz com o propósito de comercializar, eu fiz para mim. Então são músicas que têm a ver com o que eu penso, eu acredito. Muito bom, Marcos. A gente tem que ter um pouco de ousadia. Tem, né? Com certeza. Ousadia é bom demais. Eu gosto da ideia de que viver é para poucos. Porque precisa, nós precisamos ser ousados. Mas uma ousadia pontual. Sim. Né? Muito bom. Marcos, eu vou falar uma frase e você completa, por favor. Vamos lá. Eu nunca mais vou... Olha, lá. Desculpa, mas nunca é muito tempo. Nossa, eu sabia que você ia me responder isso. Eu não ia deixar de fazer essa pergunta, mas de jeito nenhum. Nunca é muito tempo, nunca para nada. Nunca para nada. Né? Então, assim, acho que nunca mais eu vou dizer nunca. Ótimo. Marcos, muito obrigada. Gratidão enorme mesmo. Obrigada mesmo. Recíproco. E quero te ver mais vezes aqui. Eu acho que todos vocês também, né? Muito obrigada. Vocês que estão nos assistindo, não se esqueçam de assinar o nosso canal, de curtir e de ativar o sininho para receber as notificações. Vejo vocês na próxima quinta-feira, às 19 horas, aqui no Pod Lu. Marcos, muito obrigada. Igualmente, Luciana. Agradeço a paciência de todos. Muito obrigada. Legal. Gente, que delícia, não dá vontade de parar, né? Olha...